Questão 47. O número raiz de 3 mais 2 raiz de 2 menos raiz de 3 menos 2 raiz de 2 é igual a... Vamos inicialmente chamar esse número de D. D de diferença. Ok? Portanto, D vai ser igual a raiz de 3 mais 2 raiz de 2 menos a raiz de 3 menos 2 raiz de 2. O objetivo é, de alguma forma ou de outra, nos livrarmos dos radicais mais externos, né? Porque eles estão complicando a resolução daquela questão. Para isso, eu vou elevar ao quadrado ambos os membros. Vou elevar o D ao quadrado e o segundo membro também vou elevar ao quadrado. Com isso, fica configurado um produto notável, quadrado da diferença entre dois termos, que nós já sabemos calcular. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos lá desenvolver então esse produto notável. Vai ficar então quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Eu já coloquei ambos sob o mesmo radical, né? Por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 2 vezes 3. Raiz de 6, não é verdade? Então já coloquei os dois sob um mesmo radical. Mais o quadrado do segundo termo. Certo? Aparentemente saiu um monstro nuclear, radioativo, mas calma, calma, que é fácil. É tranquilo. Quer ver logo de cara? Ó, você pode aqui cancelar o radical mais externo com 2. Radical mais externo com 2. No primeiro termo e no segundo. Certo? Só aí já vai ser um grande adianto. E aqui dentro do outro radical, nós temos a soma de dois números vezes a diferença dos mesmos números. Ou seja, mais um produto notável. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos lá destrinchar isso aí ainda mais. Então, D ao quadrado, a expressão original é o D, não se esqueça. Ao quadrado vai ser igual a 3 mais 2 raiz de 2 menos 2 vezes quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4, raiz de 2 ao quadrado, 2, ok? Mais 3 menos 2 raiz de 2 sem o radical mais externo, porque ele foi cortado. Aqui você de cara já percebe que pode cortar o 2 raiz de 2 com o menos 2 raiz de 2. Também percebe que esse 3 mais esse 3 dá 6. Percebe também que aqui, ó, vai ficar 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 2, 8. Vai ficar raiz de 9 menos 8, que é raiz de 1, que é o próprio 1. Confere? Então, 3 mais 3, 6, menos 2 vezes 1. Ok? Vamos escrever isso para você entender melhor. Então a expressão vai ficar D ao quadrado igual a 3 menos 2 vezes raiz de 1 mais 3. 3 mais 3, 6, menos 2, 4. D ao quadrado igual a 4, D vai ser a raiz de 4. A expressão original é igual a 2. Tá certo? Vamos agora analisar os chamados radicais duplos, que são expressões da forma raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B. Esse tipo de expressão pode frequentemente ser, entre aspas, aberto numa soma ou diferença, dependendo aqui do sinal, entre radicais simples, desde que A ao quadrado menos B seja um quadrado perfeito, quer dizer, tenha raiz quadrada exata. Você abre o radical duplo como soma ou diferença de radicais simples através da seguinte expressão:
raiz de A mais C sobre 2, mais ou menos raiz de A menos C sobre 2. E quem é o C? O C é a raiz quadrada de A ao quadrado menos B. Desde que essa expressão seja exata, digamos assim, será possível a transformação desse radical duplo na soma de radicais simples. Parece ser difícil, mas não é não. Vamos ver através de exemplos como isso aí é bem fácil. Questão 48. Raiz de 5 mais raiz de 24. Nesse caso, o A vale 5 e o B vale 24. O B é o númerozinho que está dentro dessa raiz quadrada aqui de cima, ok? O B não é raiz de 24, o B é só o 24. Primeira etapa é encontrar o C. O C é a raiz de A ao quadrado menos B. Quer dizer, raiz de 5 ao quadrado menos 24. 5 ao quadrado, 25, menos 24 dá 1. Raiz de 1, que é o próprio 1. Certo? Como o C é um quadrado perfeito, não é isso? É possível transformar o radical duplo na soma de radicais simples. Aplicando a fórmula, raiz de A mais C sobre 2 mais raiz de A menos C sobre 2, vai ficar raiz de 5, que é o A, mais 1, que é o C, sobre 2, mais raiz de 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1 dá 6, sobre 2, 3. 5 menos 1, 4, sobre 2, 2. Certo? Então, a expressão dada é equivalente a raiz de 3 mais raiz de 2. Mais um exemplo. Raiz de 4 mais raiz de 7. Nesse caso, o A vale 4, o B não é o raiz de 7, é só o 7. É quem está dentro dessa raiz aqui, ok? O C é raiz de A ao quadrado menos B. Raiz de 4 ao quadrado menos 7. Ou seja, raiz de 16 menos 7, que é a raiz de 9, que é 3. Ok? Como o C teve raiz exata, digamos assim, podemos abrir esse radical duplo como soma de radicais simples. Como é que vai ficar então? Ficaria raiz de A mais C sobre 2, quer dizer, raiz de 4 mais 3 sobre 2, mais raiz de A menos C sobre 2, 4 menos 3 sobre 2. 4 mais 3, 7 sobre 2, 4 menos 3, 1 sobre 2. Quer dizer, ficou raiz de 7 meios mais raiz de 1 meio. O que poderia ainda ser feito é o seguinte: tentar melhorar um pouquinho a resposta. Raiz de 7 meios é raiz de 7 sobre raiz de 2. Raiz de 1 meio é raiz de 1 sobre raiz de 2. Como as frações têm o mesmo denominador, basta somar os numeradores, raiz de 1 é 1, não é isso? E manter o mesmo denominador. Então vai ficar raiz de 7 mais 1 sobre raiz de 2. Racionalizando o denominador, ficaria raiz de 14 mais raiz de 2 sobre 2.